Oi, seja bem-vinda à nossa segunda aula de estatística. A aula de hoje ela é muito importante porque ela cai bastante no tipo de prova do Enem e inclusive na última prova caiu algumas questões e a gente vai falar sobre médias. Médias, a gente tem alguns tipos. As mais utilizadas e que tem mais probabilidade de cair seriam média aritmética, claro, média ponderada, claro, mediana, que é um tipo de média, moda, que é um tipo de média, e média geométrica e média harmônica. Ok, o que é média? A palavra média a gente associa muito como se fosse o meio do caminho. Isso por conta justamente da média aritmética, que é realmente a que a gente mais usa no dia a dia. Mas média é um termo representativo para algum valor, ok? E aí a gente tem vários tipos de média. A média aritmética, ela geralmente dá ali no meio do caminho, que a gente vai falar sobre ela agora, e aí vocês vão entender por que geralmente ela dá no meio do caminho. A média aritmética, ela pode, se a gente for escrever ela aqui de um modo geral, a gente pode dizer que ela é x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, enfim, até um valor n, quantos termos você tiver. E a gente vai dividir pela quantidade de termos n, ok? Então, um exemplo, se eu quero fazer a média entre três valores, um exemplo, 4, 6 e 5. 4, 6 e 5. Eu vou somar eles, não importa a ordem de crescente ou decrescente, isso não importa. Eu simplesmente vou somar esses valores, 4 mais 6 mais 5, que vai dar 15, e dividir pela quantidade de termos, que são 3. Então, eu vou fazer 15 dividido por 3 dá 5. A minha média aritmética é 5. Isso é tranquilo, tenho certeza que vocês já fazem isso no dia a dia. E, no geral, é o que quando a gente quer a média das idades, quando a gente quer a média na escola, por muitas vezes é usada a média aritmética. Só que a média aritmética, se a gente for analisar bem, ela é um tipo de média ponderada, só que com peso 1 em todos os nossos valores. O que é média ponderada? A gente vai falar disso agora. Agora, sobre a média ponderada, o que a gente vai ter que fazer? A média ponderada, ela vai ter pesos, P1, P2, PN, P3, depende da quantidade de termos que você tiver. O que são esses pesos? Esses pesos, eles demonstram certa importância que algum valor tem, uma maior ou menor importância. Então, por exemplo, na faculdade, algumas notas minhas, às vezes uma nota de anatomia, ela tem um peso maior, porque naquela matéria que a gente está estudando, a anatomia daquele sistema, ela é mais importante. Então, aí se atribui um peso de 4. Já para alguma outra matéria, atribui um peso de 2, de 1,5. Então, esse peso que vai ser administrado para cada valor, ele depende da importância que você está dando para os valores, de menor ou de maior importância. Então, vamos ver como é que a gente faz o cálculo. A média ponderada, que é chamada de média aritmética ponderada, como eu disse, tem essa relação entre a média aritmética e a ponderada. Você vai fazer o seu valor x1 vezes um peso determinado, P1, mais seu valor x2 vezes o peso dele, mais os valores vezes os pesos que eles têm. O exercício vai te dar os pesos. Se ele não estiver te dando os pesos, ele vai te dar todos os outros valores, inclusive a própria média, e te pedir o peso que foi usado. Mas geralmente o estilo de questão é te dar os valores, te dar os pesos e pede a média. Ou te dá a média, te dá alguns valores, todos os pesos e te pede um valor. Tá faltando algum valor. Determinada pessoa fez várias provas, os pesos são esses. A última prova tem peso tanto, ele te fala o peso, e ele precisa de uma média tanto para passar. Qual a nota que ele tem que ter? Aí você vai fazer os cálculos, substituindo tudo, inclusive a média que ele vai ter te dado, e vai faltar uma nota. Enfim, sempre em equação, quando ele te pede alguma coisa, ele vai te dar todos os valores de te pedir o único que falta. Se ele não te pede o único que falta, ou ele vai te dar mais informações para que você consiga achar, se for mais de um valor, ou então
ele vai te pedir a soma de valores ou o produto de valores, a razão de valores, mas quando ele te pede o valor e te dá só uma equação para você montar, ele vai te dar todos os valores menos um, que é o que você tem que achar, ok? Então não precisa desesperar. Então como é que vai ficar? Vai ser, minha média aritmética ponderada vai ser igual o meu valor vezes o peso mais outro valor vezes o peso mais todos os valores vezes o peso deles, dividido por a soma dos meus pesos. Então antes, na média aritmética normal, vai ser o quê? Uma soma de fatores, uma soma de valores que a gente está usando. Já aqui vai ser a soma dos próprios pesos. Por que tem essa relação que a gente disse entre a média aritmética e a média ponderada? Veja só, se você colocar como cada um dos pesos, ou seja, a importância dos valores é a mesma, então eu considero um peso 1 para todos, o que vai acontecer? Qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio valor. Então é como se eu estivesse esquecendo os pesos, porque eles não estão fazendo diferença aqui no produto, e eu somaria aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1. Esse 1 aparece em cada fator. Se eu somar 1 para cada fator, eu vou estar, na verdade, fazendo uma soma da quantidade de fatores, que é a própria fórmula da média aritmética, certo? Então, bem tranquilo. Quanto à média geométrica, a gente pode considerar, se vocês lembrarem daquela primeira aula que eu dei há muito tempo, como se fosse uma operação acima da nossa média aritmética. Então, presta atenção no que eu estou querendo dizer. Na nossa média geométrica, o que vai ser? A gente vai fazer a raiz quadrada do número, o índice aqui vai ser o número de fatores, e aqui vai ser o valor 1 vezes, valor 2 vezes tanto de valores que tiver, ok? Então, por que eu digo que é uma operação acima da nossa média aritmética? Porque na nossa média aritmética, o que a gente faz? A gente soma todos os valores, certo? Aqui, a gente vai multiplicar todos os valores. Então, da soma, a gente foi para a multiplicação. Lá na média aritmética, a gente pegava essa soma de fatores e a gente dividia pela quantidade de fatores, certo? Agora, olha aqui o que a gente vai fazer. Aqui a gente vai pegar o produto dos fatores e tirar uma raiz da quantidade. Então, de soma, a gente passou para produto. De divisão, na aritmética, a gente passou para radiciação. Então, entendem? Parece como se fosse realmente um nível de operação acima da média aritmética. Eu acho que isso é muito bom para vocês guardarem, beleza? Quanto à média harmônica, veja só, ela é um pouco confusa quanto às palavras que são usadas, mas quando você entende, ela fica muito, muito tranquila mesmo. Porque ela é uma aproximação, assim, da ideia da média aritmética. Presta atenção. O que tem aqui embaixo no nosso denominador? No denominador, a gente tem uma média aritmética do inverso dos valores, ok? Então, se uma média aritmética seria isso aqui, x1 mais x2 mais x3 mais x4 até xn, dividido pelo número de fatores, n, aqui o denominador vai ser a média aritmética do inverso dos valores. Então, eu vou pegar o inverso do meu primeiro valor, somar com o inverso do meu segundo valor, somar com o inverso do meu terceiro, até o inverso do último valor que eu tenho. Depois eu divido pela quantidade de valores, de fatores, ok? Isso, por ser o meu denominador, e no início eu tenho, no numerador eu tenho o número 1, então isso também é um inverso, né? Então, vamos lá. O que é a média harmônica? A média harmônica é o inverso da média aritmética dos valores inversos. Tá vendo? Por isso que pode confundir um pouquinho por conta de ter dois inversos aí. Mas se você tenta anotar isso e ler e entender o que está explicando. O inverso da média aritmética do inverso dos valores. Quando você entende isso, não fica difícil. Aí você me pergunta, para que eu vou usar uma média harmônica? Para que eu vou usar o inverso da média aritmética dos valores inversos? Parece algo que a gente nunca vai usar no nosso dia a dia
E nem no Enem. Ok. Pra que a gente vai usar a média harmônica? Ela é muito usada mesmo dentro da física. Eu vou colocar no material de vocês um exercício que vai estar usando essa média harmônica, que é um exercício tipicamente de física, mas que nada impede que ele caia em matemática, porque você pode usar a média harmônica para respondê-lo, para fazer, então não precisa de nenhuma fórmula de física em si. Mas quando você tem lá ΔS, ΔT e velocidade, ele te dá no exercício as velocidades e ele te dá, por exemplo, dizendo que uma distância foi o dobro da outra, foi o triplo da outra, ele te dá uma comparação entre as distâncias. E aí você não tem o tempo e não tem realmente as distâncias, você só tem uma comparação entre elas. Então você dá para fazer essa comparação entre elas, colocando uma no valor de x, e a outra vai ser 2 vezes x, 3 vezes x, dependendo da comparação que foi estabelecida no enunciado. Já o tempo você não tem, então você vai ter que pode usar as fórmulas de física, ou então, se for um exercício de matemática, ele vai te dar a fórmula, aí você vai colocar o tempo em função da velocidade, que ele te deu o valor, e a distância, que vai estar ali em função também de x, e aí você vai acabar chegando em uma média harmônica. No exercício, vendo o exercício, a estrutura dele, vocês vão conseguir entender melhor, beleza? Agora o ponto 2 vai ser mediana. A mediana também é um tipo de média, só que não é um tipo de média tão típico, então eu resolvi separar. A mediana, ela é bem simples, só que tem que ter muita atenção, porque a mediana você precisa colocar em ordem crescente os números. Isso não pode esquecer, porque se você não colocar em ordem crescente, vai dar tudo errado no seu exercício. Tudo errado mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um exemplo de números, eu coloquei 5, 4, 7, 10 e 9. Colocando eles em ordem crescente, fica 4, 5, 7, 9 e 10, ok? E a mediana, como o nome já diz, ele vai ser um termo mediano, um termo que vai estar no meio. Nesse caso, como a gente só tem 5 números, é fácil. O termo que está no meio é o terceiro, certo? Porque tem 2 antes dele e tem 2 depois dele. Então, olha só, colocando em ordem crescente, ficou 4, 5, 7, 9, 10. E o termo que está no meio, ou seja, o terceiro de 5, é o 7. Então, a mediana dessa sequência é 7. Agora, vamos lá. Se eu tiver uma sequência de 8 números, ou seja, uma sequência de número par. Aqui, vou acrescentar o número 12, por exemplo. Se eu acrescentasse mais um número, eu teria que colocar ele aqui também na minha ordem crescente. Aqui ficou fácil, porque ele é o maior. Então, eu teria 8 números. Aqui, eu acrescentei o 12. E aí, eu vou ter que pegar os 2 termos do meio, porque eu tenho 2 para cá e 2 para cá. Então, agora, a minha mediana não é mais o 7, mas sim a média aritmética entre o 7 e o 9. A média aritmética entre 7 e 9 vai ser 7 mais 9 dividido por 2, que vai dar 8, ok? Então, é só essa diferença. Se você tem uma sequência de valores que tem número ímpar de valores, ou uma sequência que você tem números pares de valores. Para finalizar, a gente vai falar de moda. Moda, como o nome já diz, a gente leva na nossa prática. Moda é o que a gente está usando bastante, né? É o que está sendo muito utilizado. Então, da mesma forma, a gente vai ver aqui. Na sequência de números, a gente tem 2, 4, 5, 1, 2, 8, 17, 4 e 4. Se vocês analisarem, a gente tem aqui 2, o 2 aqui também se repete. Ele é moda? Vamos ver. 4, 4, 4. Então, eu tenho 3 números 4 e eu tenho 2 números 2. Então, aqui a gente tem, no caso, 3 números 4, aqui, aqui e aqui, e a gente tem só 2 números 2, aqui e aqui. Então, nesse caso ficou fácil. A gente tem a moda dessa sequência como o número 4, porque ele aparece 3 vezes, é o que mais aparece. Mas em outros casos, a gente pode ter uma sequência numérica bimodal, trimodal, ou seja, com mais de uma moda. Nesse caso, por exemplo, se o 2 tivesse aparecido 3 vezes também, então teria um empate.
aí a gente teria mais de uma moda, isso pode acontecer. E também pode acontecer de não ter nenhuma moda, de não ter nenhum número que se repita. Ter vários números e nenhum deles se repete. Aí a gente tem uma sequência amodal. Então é isso, pessoal. Nunca se esqueçam, a matemática é linda e ela recompensa o seu esforço. Um beijo.